Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Por gentileza, pegue a sua Bíblia, abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo de número 13. 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo de número 13 é o texto base para a nossa reflexão. 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo é o de número 12, ou melhor, 13. A gente não vai ter aqui na tela. Chegou o mês de julho, né, irmãos? E chegou o mês de muito trabalho. E tendo muito trabalho, nós temos a ausência também de muitos irmãos que não conseguem chegar a tempo no culto. E nós compreendemos isto, tá bom? Quantos encontraram um texto, digam amém. A Joyce entrou na prova aqui agora há pouco, agora é a Júlia. Mas vai dando certo. Nos diz assim a palavra do Senhor: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Você pode ler comigo no 3, todos juntos, 1, 2, 3. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. E você diga amém. Se assente dando glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, lendo esse texto bíblico, me chamou muita atenção o que Paulo vai escrever para esta igreja, especificamente o capítulo 10 e o versículo de número 13. Os crentes passam por algumas tentações na vida, por algumas provações, por algumas situações que vêm para provar a nossa fé. E muitas das vezes nós atribuímos essas tais tentações a Deus, ao diabo. E o que Paulo está falando é que existem tentações que são humanas, existem tentações que são terrenas, que vêm da matéria, que não vêm nem de Deus e nem do diabo. Mas Paulo, ele continua dizendo: mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. O que Paulo está dizendo é: Deus não vai te colocar em uma prova que você não possa suportar. Deus não vai colocar um fardo sobre as suas costas, sobre os seus lombos, que Ele não tenha certeza que você vai suportar. Então, se Deus te colocou em determinadas situações, se Deus te entregou certas responsabilidades, e você de princípio fica amedrontado, com medo, temeroso, temerosa, pensando na sua incapacidade. Mas o pensamento de Deus é diferente. Com os homens se preparam para poder conseguir uma vaga de emprego. Por exemplo, se você quer uma vaga de emprego como gerente de uma determinada empresa, você precisará fazer uma faculdade de administração, você precisará fazer uma faculdade de direito e assim por diante. Você vai preparar o seu currículo para enviar até aquela empresa e assim conseguir aquele determinado cargo. Empresa nenhuma coloca alguém despreparado em certa função, mas com o reino de Deus é diferente, com Jesus é diferente. Deus, ele pega aquele que não é e ele faz ser. Deus, ele pega o pequeno e ele coloca na posição de grande. Deus, ele pega aquele que está no monturo, no pó, e faz assentar entre os príncipes da terra.
Então com Deus é assim, Ele entrega para você e automaticamente, gradativamente, Ele vai capacitando você para exercer aquela missão que Ele mesmo te entregou. Então entenda uma coisa, Deus nunca vai colocar você em uma situação sem antes ter te preparado, ou vai preparar você ao decorrer da caminhada. Existem situações que você talvez passou na tua vida, que você diz, poxa vida, eu pensei que eu não ia conseguir me sair dessa, eu pensei que eu não ia conseguir resolver esse tal problema, eu pensei que eu não ia conseguir solucionar esse tal problema, mas de repente você está tão envolvido, a sabedoria de Deus vem sobre você, e você consegue se sair de certas situações, você consegue resolver problemas complexos da vida, e você acha que não tinha esta capacidade, mas Deus já capacitou você através do Espírito Santo. Levanta a tua mão direita para o céu, que eu já quero liberar nesta quinta profética uma palavra profética para você. Deus te colocará em posições que para você era impossível chegar. Deus te elevará a patamares maiores, mas não te preocupa, diz o Senhor, no tempo certo eu te dou a estratégia para a vitória, no tempo certo eu te dou a estratégia para o sucesso, no tempo certo Deus vai virar a chave ao teu respeito, e aquilo que parecia impossível será apenas questão de tempo na tua história. Quem recebe essa palavra dá um grito de glória a Deus. Mas falando a respeito de provação, eu gostaria de pregar sobre o tema, quando chegamos ao limite. Quando chegamos ao limite. Você pode repetir isso comigo no 3? Quando chegamos ao limite? 1, 2, 3. Quando? O que fazer quando nós chegamos no limite? Talvez você já se passou em uma determinada situação da sua vida que você disse, não aguento mais, estou no limite. E o que seria o limite? O limite é uma linha que marca o fim de uma extensão. Por exemplo, você tem uma pista de corrida, aqui é o começo, lá é o final, que também é chamado de limite. Ali é o limite, ali é o fim, ali é o final. Tem algumas pessoas que, quando chega no meio, ele diz, eu já cheguei no meu limite. Mas ele não chegou no limite da trajetória que foi projetada para ele chegar. É isso que nós precisamos entender. Quando nós dissemos, eu cheguei no meu limite, é no teu limite ou é no limite que Deus determinou para você? Se você talvez está dizendo, eu cheguei no meu limite, eu sinto muito em te dizer que você está mentindo, porque Deus já te deu força suficiente para chegar no lugar que Ele mesmo projetou para você chegar. Já percebeu que sempre que você diz, estou no limite, você não está no limite coisa nenhuma? Você diz, cheguei no limite no meu trabalho, não aguento mais. Aí no outro dia você é o primeiro a chegar. Porque na verdade você enganou a si próprio. Você não estava no limite coisa nenhuma. Você está cansado, está fadigado, mas não está no limite. Você diz, eu não aguento mais esse casamento, eu estou no limite. Mas no outro dia está lá você preparando a janta para o seu esposo, está lá você comprando um presentinho para a sua esposa, porque você não estava no limite. O limite é o lugar que Deus projetou para você chegar. Então não te preocupa, você não vai parar coisa nenhuma. Mas a vontade veio, pastor, a vontade é normal, meu irmão. A vontade de parar, a vontade de desistir, a vontade de abrir mão, a vontade de largar tudo, a vontade de chutar o pau da barraca, a vontade de jogar a toalha, ela vem, meu irmão, mas a vontade não prevalece. O que prevalece é o propósito de Deus na tua história. Levanta a mão direita que eu já libero uma palavra para você. Você não vai parar, o cansaço não vai fazer você desistir. Você chegará no lugar que Deus projetou para você chegar. Você conquistará tudo aquilo que Deus já projetou que você iria conquistar. Você chegará nos lugares que Deus preparou para você chegar. O diabo não vai tomar o teu lugar. O diabo não vai conseguir paralisar você. Não, você já é um vencedor em Cristo Jesus. Você já é um vencedor em Cristo Jesus. Entenda uma coisa. O momento do limite, realmente, o limite que Deus projetou, é o limite da provação. Existe um tempo determinado para todas as... Existe um tempo determinado para todas as...
coisas. Isso. Então, essa prova que talvez você enfrenta, nós enfrentamos, ela tem um tempo determinado para terminar. A Bíblia diz que é um tempo de chorar e é o tempo de sorrir. Então, se é o tempo da prova e é para você chorar, chora, meu irmão, não segura lágrima não, chora. Mas quando for o tempo de sorrir, aí, meu irmão, ninguém pode parar você. Alguém vai dizer, por que aquele irmão vive sorrindo? Por que aquela irmã vive sorrindo? É porque o tempo de cantar chegou. É porque o tempo de sorrir chegou. Eu já chorei demais, agora chegou o tempo de sorrir. Aleluia! Então, viva cada tempo que Deus preparou para você, com intensidade. Se é o tempo da provação, procura observar coisas positivas que vêm desse tempo de provação. Você precisa entender algo, que sempre que Deus quiser te levar a lugares extraordinários, a ser uma pessoa que tem solução para alguns problemas da vida, Deus vai permitir, às vezes, você passar por esses determinados problemas, para você saber resolver eles e poder aconselhar alguém amanhã a como resolver. Entenda que quando nós vamos para a presença de Deus, é por isso que nós observamos pessoas, às vezes, que nós ficamos espantados com a idade. Como que tem essa idade e já tem essa postura? No estado de São Paulo eu vi muitas jovens, adolescentes que tinham 12, 13, 14 anos de idade, mas com uma desenvoltura tão grande. Eu ficava espantado quando eu perguntava a idade. Qual a sua idade, meu irmão? Qual a sua idade, minha irmã? A pessoa tinha 13, 14, 16 anos de idade, mas falava com uma eloquência tão tremenda, tão plausível, que parecia que já tinha 30, 40 anos de idade. Mas e por que tem uma desenvoltura, uma maturidade tão grande para lidar com certos problemas da vida? É porque Deus te aperta tanto, meu irmão, que você passa coisas em um ano que pessoas em 100 anos não iriam passar. Deus vai espremer você para tirar a essência aí de dentro. Você é como uma oliveira diante de Deus. Ele vai te colocar na prensa até tirar o azeite puro, meu irmão. Aleluia! O azeite da oliva, biblicamente, ele servia para 3 coisas. A primeira coisa, a primeira prensa, saía o azeite que era utilizado como óleo de cozinha. A segunda prensa, saía o azeite que era utilizado para curar os enfermos. A terceira prensa, que era o último óleo, o último azeite, esse último azeite era utilizado para ungir sacerdotes, reis e profetas. Então, quanto mais Deus te apertar, mais Ele quer tirar a essência aí de dentro do teu coração. Quanto mais o negócio estreitar, mais longe Deus quer te levar, mais longe Deus quer te elevar, mais pessoas Deus te usará para abençoar e ajudar. É assim que Deus fará. Mas quando chegar o limite da provação, quando chegar o limite que você diz, Senhor, agora chegou o limite da provação, eu entendo que acabou, o Senhor colocou aqui um ponto final, e depois desse limite é que vem o extraordinário de Deus. Baixa aí, opa, mistério forte aí. Depois desse limite é que vem a reviravolta de Deus na nossa vida. Depois desse limite é que vem as promessas, ou o cumprimento daquilo que era apenas promessa, começa a se realizar na nossa história. Me prova isso, pastor? Provo. Quantos não lembram da história de Ana em 1 Samuel 1,15? Quando Ana já estava no limite. Todos os anos Penina tinha filhos e Ana não tinha. Todos os anos Penina prosperava e Ana não prosperava. Porque Deus estava espremendo Ana, porque o propósito que Deus tinha na vida dela era maior do que o que tinha na vida de Penina. Então não te preocupa, meu irmão, se você vê alguém que está prosperando do teu lado, você diz, poxa vida, eu congrego na mesma igreja, ouço os mesmos louvores, ouço as mesmas mensagens, tenho o mesmo pastor, trabalho na mesma empresa, por que ele consegue prosperar e eu não consigo? É porque Deus está espremendo você, porque o que Ele vai te entregar será algo tão extraordinário, que vai marcar uma geração inteira. É assim que acontece. Então não te preocupa que você diz, mas o tempo de fulano chegou primeiro do que o meu. É porque Deus quer te levar mais longe, mas Ele precisa preparar a tua estrutura. É como se você observasse uma casa e um grande prédio sendo construído.
Você vai observar que com 3 meses a casa já está erguida e já está em fase de acabamento. Mas quando você observar para o grande prédio, você não vai ver nada, só vai ver o terreno, porque eles ainda estão trabalhando na base, na estrutura. Mas no momento que começar a se erguer, você vai dizer: da onde apareceu isso? Da onde surgiu isso? Ele vai dizer: eu passei muito tempo construindo a base, a estrutura, porque o que eu tinha para ele era maior. Assim na tua vida, talvez você é um prédio de 20 andares e você não entendeu ainda. Talvez você é um prédio de 50 andares e você não entendeu ainda. Quanto mais alto Deus foi levar o teu nível, mais tempo você vai demorar na base, na estrutura, na fundação. Deus está investindo tempo em você, meu querido. Deus tem coisa grande para a tua história. Ana estava no limite, mas de repente ela chegou no templo e disse: Senhor, agora eu entendi que o meu tempo do limite chegou. O limite da provação chegou. O que eu vou fazer? Eu vou tomar uma decisão. Ana dobrou o seu joelho e começou a dizer: Senhor, se benignamente o Senhor se atentares para a aflição da tua serva e me deres um filho varão, eu vou entregar ele para o teu altar, eu vou entregar ele na tua presença, e ele será teu. Aí nesse momento o sacerdote, ele vem e diz: mulher, você está embriagada, mulher? Ela disse: não. Ela disse: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou uma mulher o quê? Atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana estava numa situação complicada. Ana estava no limite do sofrimento. Aí Deus mudou a história dela. E quem foi que nasceu? Samuel. Penina todos os anos gerava um filho. A Bíblia não menciona nenhum nome dos filhos de Penina. Mas o filho de Ana foi o profeta, sacerdote e juiz chamado Samuel. Foi alguém que demorou nascer, mas quando ele nasceu para mudar a história da sua nação. Então é assim que funciona e nós precisamos entender isso. Às vezes algumas coisas para nós será mais demorada do que para o irmão que senta do nosso lado. É porque Deus está te preparando para coisas extraordinárias. Não desista. Não abra mão. Não retroceda. Deus tem coisa grande para você. Mas existem vários personagens na Bíblia que chegaram no limite na sua trajetória, chegaram no momento que disseram: Senhor, eu estou no limite. O limite da provação. Olha aqui, alguém que chegou também no limite, e esse alguém é chamado Elias, simplesmente o maior profeta da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, é o profeta Elias, aquele que orou, desceu fogo do céu e tudo mais, mas a provação veio tão grande na vida dele, que olha o que diz o texto, 1 Reis 19:4, ele porém foi ao deserto, ele disse: eu vou me isolar, eu quero sair da evidência, e eu quero me isolar. Sabe o que é isso? É um princípio, sabe quando vem aquela ansiedade, aí vem a depressão, você quer se isolar, não quer falar com ninguém, e o que você deseja é a morte, você deseja um fim daquele sofrimento. Olha quem está passando por isso, Elias. Ele porém foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Ele ficou sentado no pé de zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele fugiu para o deserto, sentou debaixo de uma árvore e disse: Senhor, já basta, toma a minha vida para si, eu não quero mais viver. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele está dizendo: Senhor, me leva. Já percebeu que tem momentos na nossa vida que a gente diz isso? Senhor, me leva logo, eu não aguento mais. É perseguição, é pedrada, é calúnia. Nós estamos fazendo, trabalhando, e as pessoas só sabem falar mal. Senhor, me leva. Elias passou por isso. Senhor,
eu não quero mais. Mas o Senhor tirou a vida dele, sim ou não? Não. No capítulo 19, o profeta Elias está pedindo a morte, porque foi ameaçado por Jezabel. Eu não quero mais. A rainha está me perseguindo, já era para mim. Antes que eles me matem, me mata logo, Senhor, me leva. Mas Deus estava preparando, porque no capítulo 20 e 21, o profeta Elias viveu coisas extraordinárias na vida dele. É o momento que Deus nos espreme ao extremo para tirar a essência que está dentro de nós. Então essa prova, essa luta, toda esta tribulação, todo esse vento contrário, é Deus tirando a essência maior de você, porque Ele quer colocar você em patamares maiores. Depois o profeta Elias veio e diz: olha, ei, Acabe, não vai cair chuva e nem orvalhos segundo a minha palavra. Uma hora ele está pedindo a morte, outra hora ele está cheio de poder e de autoridade da parte do Espírito Santo. Levante a tua mão que eu quero liberar uma palavra para você. Depois dessa ansiedade, dessa tristeza, desse desejo de morte, de suicídio, Deus tem coisa tremenda preparada para a tua história. Não abra mão para Satanás, não retroceda aquilo que Deus te prometeu, não abra mão da tua vocação. Deus tem coisas extraordinárias preparadas para a tua vida, preparada para a tua história. Elias chegou no limite, e o tema é: quando chegamos ao limite. Quando chegamos ao limite, é só nos preparar, porque tem coisa tremenda nos esperando lá na frente. Mas existem outros personagens na Bíblia que também chegaram no limite. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, existe um homem chamado Jabes. Jabes chegou no limite também da sua história, da sua trajetória. A provação veio muito grande para ele. Olha o que ele diz. Olha o que diz o texto. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ele está dizendo: Senhor, me abençoa, faça com que esse mal não venha eu ser afligido, que esse mal não me aflija, que esse mal não me atinja, que esse mal não habite no meu coração. Me abençoa, Senhor, me livra. E nós temos que orar como Jabes orou, porque tem pessoas que paralisam na fé por conta de coisas pequenas. Tem pessoas que têm uma facilidade tão grande de guardar no seu coração coisas negativas, mas quando as coisas são boas, eles não guardam. Quando Deus promete alguma coisa, no outro dia esquece. Quando Deus fala, no outro dia abre mão. Mas agora quando Satanás levanta alguém para caluniar ele, fofocar, aí, meu irmão, ele guarda com tanta essência. Aí não consegue nem dormir, tem de tanto pensar no irmão que está falando dele, da irmã, do parente, do vizinho, de alguém que está caluniando, de alguém que está se levantando. Alguém tem dificuldade de guardar coisas bobas, mas tem facilidade de guardar aquilo que é ruim. E você tem que ser como Jabes: Senhor, que esse mal não me atinja. Eu dou graças a Deus por isso, porque eu não deixo nada de que é ruim entrar no meu coração, não entra. E às vezes eu queria até lembrar de algumas coisas, mas não consigo nem lembrar. Fulano de tal falou mal, julgou. Aí quando chega na minha frente eu faço como Jesus: e aí, meu amigo, como é que você está? Mas não é fazendo isso para abusar, não. É porque realmente eu não consigo guardar. Cada um oferece aquilo que tem, meu irmão. É simples assim. Você só pode oferecer aquilo que você tem. Aquilo que você não tem, você não consegue oferecer. O que Judas tinha para oferecer era traição, era covardia, era ingratidão. Comeu na mesma mesa que Jesus, comeu no mesmo prato que Jesus, repartiu pão junto com Cristo ali na mesa, enquanto estavam na hora da refeição.
Mas o que ele teve foi ingratidão. Eu vou vender Jesus por 30 moedas de prata. E disse para os soldados: olha, aquele a qual eu beijar no rosto, ele é o Messias, ele é Jesus, ele é o que disse é o Messias, prenda ele. Aí lá vai Judas, abraçou Jesus, beijou o rosto, e Jesus disse: por que você está fazendo isso, amigo? Judas ficou tão mal, meu irmão, com aquele negócio, que ele saiu dali e foi se enforcar. Ele saiu dali e foi tirar a sua própria vida. Porque não existe coisa pior do que você falar mal de alguém pelas costas, apedrejar ele, aí de repente você se encontra na maior cara lisa com ele, aí ele chega com você e diz: aí, meu amigo, estava com saudade de você. É como uma flecha atingisse o seu coração. Você diz: eu não valo nada mesmo, eu sou um covarde, um traíra. Aí o juiz, que é a mente, começa a te julgar. Por que você fez isso? E às vezes essa pessoa ainda está preparando um presente e te entrega. Você está traindo, caluniando, falando mal, revelando os segredos que a pessoa confiou em você e te revelou alguns segredos, e de repente a primeira pessoa que você encontra, você abre a boca e solta. Aí a pessoa vem preparar: comprei um presente para o meu melhor amigo. E o meu melhor amigo é Judas, que está lá tacando o pau por trás, meu irmão. Mas o que fazer em uma situação como essa? Ofereça o que você tem. Se você tem Cristo no teu coração e tem um amor reinando no teu coração, ofereça o que você tem. Ofereça o amor, porque o amor é capaz de quebrar qualquer situação. É capaz de quebrar. Quer parar uma discussão? Por exemplo, você está discutindo com seu esposo, com a sua esposa. É só no momento que ele estiver falando, ela estiver falando, você diz: rapaz, eu acho tão lindo você chateado assim. Eu acho tão linda você brava assim. Quebrou, meu irmão. O sorriso vem no rosto na hora. Já era, quebrou. Agora, se você for discutir, aí o negócio vai pegar fogo. Aí os vizinhos vão chamar a polícia. Brincadeira, isso não é coisa de crente não, tá? Vigia na terra. Mas o que eu quero dizer é que o amor, ele quebra tudo isso. A pessoa às vezes te odeia, mas quando te conhece, você é um amor de pessoa. Ela diz: poxa vida, por que eu falei tanto mal desse fulano, dessa fulana? Só tem coisa boa. Eu falei sem conhecer. Eu falei sem saber quem de fato ele era ou ela era. Mas eu estou falando de pessoas que chegaram no limite. Jabes orou e disse: Senhor, não deixe que isso atinja o meu coração. Não deixa que isso entre no meu coração. Aí de fato não entrou. E Deus respondeu ainda a oração dele. Então, se você é uma pessoa que guarda com muita facilidade aquilo que é ruim, passa a fazer esse tipo de oração que Jabes também fez. Senhor, eu não quero que isso atinja o meu coração. Fulano falou de mim, deixa eu falar. Eu não tenho tempo para perder, para estar ouvindo coisas que falaram mal de mim. É igual alguém estava enviando mensagens lá, porque viu um negócio acontecer, um mistério, no dia da festa, do congresso, e benção. E diz: isso daí não é de Deus. Eu disse: não. Por quê? Porque eu já fui da macumba e tudo isso que eu estou vendo aí aconteceu na macumba. Acontecia lá. Como explicar? Só você tendo um amparo bíblico. Aí eu disse: você sabia que Satanás é imitador de tudo que é de Deus? Você sabia que a única coisa que Satanás inventou foi a mentira, por isso é chamado de pai da mentira? Então tudo que você viu na macumba é imitação daquilo que acontece dentro da igreja. Aquilo que acontece na igreja é o original. O que aconteceu lá é o falsificado, é réplica, é imitação barata. Então não caia na história desses geladeiras por aí, tá bom? Não caia. Vai para a Bíblia Sagrada. Nós não temos que limitar a ação do Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo não está dentro de uma caixa. Existem situações que acontecem com homens de Deus, que aconteceram na história da igreja, coisas extraordinárias. Existia um pregador que não me lembro agora o seu nome, mas enquanto ele pregava, ele estava tão cheio da graça que ele voava, ele levitava.
Aí nós vamos dizer que isso está aí, levitando, é bruxaria, porque eu vi um bruxo na África levitando. Aquilo é imitação barata, o original está aqui, meu irmão. Então nós não temos que limitar o Espírito Santo. Eu já fiz alguns cursos nessa vida, ministeriais, cursos teológicos, e eu afirmo uma coisa para você: eu ainda não conheço por completo quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser que é ilimitado. Ele age de várias formas e de várias maneiras. Eu fiz 4 vezes o básico em teologia, 3 vezes o médio, 2 vezes o bacharel. Estou cursando a 3ª vez o bacharel e não conheço por completo o Espírito Santo. Ele é Deus e Ele tem vontade própria. Ele é Senhor, Ele age como Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Cair não é do Espírito Santo. Os sacerdotes caíram no dia do templo, da inauguração do templo de Salomão. Mas isso gera escândalo. Quando o batismo no Espírito Santo aconteceu em Atos 2, as pessoas se escandalizaram. Não limite o Espírito Santo. Ele é um ser ilimitado. Mas vamos voltar para o texto. Quando nós chegamos no limite. Quando chegamos no limite. Mas existe ainda um outro personagem chamado Jó. Jó também chegou no seu limite. Ele chegou no seu limite. Vamos ver o texto. Jó 6, 8, 9. Ele diz: quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. O que Jó está dizendo é: Senhor, eu não aguento mais, solta minha mão para que eu me destrua. Ele perdeu os filhos, perdeu todos os seus bens, está com lepra, as moscas tomaram conta do seu corpo, as unhas das suas mãos caíram por conta da gravidade da lepra. Sabe o que aconteceu? Ele pegou um caco de telha e começou a se coçar. A sua esposa veio e diz: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ele diz: como uma louca falas tu, mulher? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Coisa tremenda quem conhece Deus. Quem conhece sobre o limite que eu estou falando. Ele disse: Senhor, solta as minhas mãos. Ele estava se sentindo como se estivesse em um abismo profundo, mas existia somente uma mão que o segurava. E ele entendia que essa mão era a mão de Deus, e que se ela soltasse as suas, ele cairia nesse abismo. E por um certo momento, ele pensou em pedir para Deus soltar as suas mãos, ou melhor, pediu para Deus soltar as suas mãos, para que acabasse logo esse sofrimento. Ele não aguentava talvez ver o sofrimento da sua mãe. A gente julga muito a mulher de Jó, mas quem é mãe sabe que talvez o sofrimento da mãe era muito maior do que o sofrimento do pai. Porque a mãe tem uma ligação muito mais forte com o filho do que com o pai. Foi ela quem gerou. Ela que sentiu a primeira tremedeira na barriga. Foi ela que sentiu o primeiro chute. Foi ela que sentiu tudo isso, a criança mexer no seu ventre. Está ligado a ela através do cordão umbilical. Há uma ligação muito maior da mãe com o filho do que o pai com o filho. É tão grande a ligação do amor da mãe para com o filho que, biblicamente, o amor de Deus é comparado com o amor de mãe. Então imagine o sofrimento daquela mulher. Imagine o que aquela mulher não passou em sua vida. Imagine o que não passava no seu coração. Perdi todos os meus filhos, agora o meu marido está praticamente morto, leproso. Os amigos de longe vieram. Jó era um homem rico. Se fosse hoje,
Jó tinha pelo menos uns 3 milhões de seguidores no Instagram. E os amigos que foram visitar, foram os amigos influencers, que tinham também 2, 3 milhões. Foram lá visitar. Vamos ver o que está acontecendo com ele. Chegaram lá, e ao invés de ajudar, disseram: Jó, eu já descobri o teu erro, você está em pecado. Você pecou contra Deus. E esse homem era um homem justo, reto e temente a Deus, se desviava do mal. Ele acordava pela madrugada todos os dias para oferecer sacrifício a Deus, se caso seus filhos viessem a pecar contra o Senhor. Tem noção da integridade e fidelidade de um homem semelhante a isso? Geralmente nós fazemos isso, oramos pedindo perdão, fazemos votos com Deus, depois que o negócio ruim já aconteceu. Jó, ele antecipava o sacrifício. Senhor, se caso os meus filhos vierem pecar contra ti amanhã, eu já estou entregando o sacrifício hoje por eles. Ele temia de fato o Senhor, mas Deus resolveu espremer ele. Porque Jó era tão próspero, era tão rico, era tão conhecido, mas era tão temente que Deus disse: rapaz, eu quero entregar coisas maiores para ele. Aí Deus espremeu ele, tirou a essência, ele não blasfemou contra Deus. Aí Deus entregou tudo em dobro para ele. Para que você entenda, de 3 milhões, ele passou para 6 milhões de seguidores. Para que você entenda na linguagem de hoje. Deus fez coisas extraordinárias, ficou mais conhecido, mais famoso, mais rico. E a sua história é contada até os dias de hoje, como está acontecendo agora. Você pode fechar os seus olhos por alguns segundos? E o tema dessa palavra é: quando chegamos ao limite. Nós vamos encerrar hoje mais cedo. Mas eu queria que você fechasse seus olhos e observasse como está a tua vida. Talvez você veio aqui e está dizendo: pastor, eu estou no meu limite. Alguns estão dizendo e dizem: pastor, eu entendo que eu cheguei no limite que Deus determinou para mim. O limite da provação está acabando hoje. E eu quero liberar uma palavra para você. Você que veio aqui essa noite, Deus está colocando um ponto final nos dias de sofrimento. Deus está colocando um ponto final nos dias de lágrimas de sofrimento. E Deus está te colocando em um novo ciclo a partir de hoje na tua história. Quem pode ficar de pé, fique por gentileza. Feche os olhos, por favor. Querido Deus e Pai, eu apresento a tua igreja nesta hora. Os teus filhos que chegaram aqui nesse momento. O Senhor conhece a vida, a trajetória e a caminhada de cada um, porque foi o Senhor quem determinou. O Senhor conhece, meu Pai, a história de cada um, porque antes que eles fossem gerados no ventre de sua mãe, o Senhor já havia escrito a história de cada um deles. Eu te peço, Pai, muda a história dos teus filhos nesta hora. Transforma a vida no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré. Você que chegou aqui e você está dizendo: pastor, por fora eu estou sorrindo, mas só Deus sabe o que se passa no meu coração. Eu quero te dizer que Deus tem coisa linda e extraordinária para a tua vida. Eu quero te dizer que Deus tem projetado coisas tão grandes que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e nem chegou ainda ao teu coração. É o que Deus tem preparado para a tua história. Joyce, prepara um hino para cantar aqui. Coloca a pilha aqui no microfone, no nome de Jesus. Com a mão direita erguida para o céu, porque eu sinto a presença do Espírito Santo. E Deus está falando com alguém aqui essa noite. Você não veio aqui em vão. O Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer: hoje eu coloco um ponto final nesse sofrimento.
E não é ladainha de pregador, historinha de pregador. Não! É o que o Espírito de Deus está mandando eu te falar essa noite. Te prepara, porque tem coisa grande te aguardando lá na frente. Te prepara, porque o extraordinário da minha parte, diz o Senhor, ainda está preparado para a tua história. Você já viveu coisas boas. Você talvez está vivendo um momento bom na tua vida, comparado ao que você já viveu. Mas o Senhor está dizendo, o melhor ainda está por vir. O extraordinário ainda está chegando. Aquilo que eu te prometi ainda está chegando para a tua história, diz o Senhor para a tua vida. Prepara os teus pés, porque Deus vai te colocar para pisar em lugares que você nunca imaginou que pisaria. Prepara a tua voz, porque Deus te colocará diante de pessoas para ouvir o que você tem para falar. E diz o Senhor para a tua vida, seja fiel naquilo que eu colocar no teu coração, seja fiel no propósito que Deus te entregou. Não abra mão do que Deus te prometeu, não abra mão das promessas de Deus. Deus abençoará a tua vida tão grande, tão extraordinária, que alcançará a tua parentela, que alcançará a tua família, que alcançará aqueles que estarão do teu lado. Ei, não baixe a tua cabeça diante dessa luta, não baixe a tua cabeça diante dessa prova. Deus tem coisa grande para a tua história. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia, coloque as suas mãos posição de receber, Letícia, porque eu olhava para você em posição de receber, as tuas mãos em posição de receber. Eu olhava para você e Deus me mostrava como se fosse uma mesa. Essa mesa estava repleta. Eu dizia a Deus, o que significa isso? E Deus disse, diga para ela que eu tenho preparado um tempo de prosperidade para a história dela. A mesa já está farta, eu estou preparando um banquete para ela, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu via como se fosse dois caminhos. Um caminho eu via muito pedregulho, um caminho eu via caminho de treva, de escuridão, de espinhos, mas um outro caminho eu via um caminho verde, um pasto verdejante, e eu via você no meio. E Deus está dizendo, hoje é o tempo de você tomar a decisão real. Eu tenho coisa grande preparada para a tua história. Eu vejo a prosperidade chegando tão grande para a tua vida, que muita gente não vai nem acreditar, mas Deus já projetou para a tua história. Toma posse no nome do Senhor Jesus. Guarda isso no teu coração. Aleluia. Eu olhava para você, eu te via diante de uma multidão. Eu dizia, Deus, o que significa isso? O que é que eu tenho que falar para ele? E Deus disse, esse daqui é o meu porta-voz na terra. E Deus me disse que vai te levar em lugares grandes. Não é pequeno, é lugares grandes. Deus te colocará diante dos grandes da terra. E ele disse, não te preocupa, porque na hora certa eu colocarei as minhas palavras no teu coração, e essas palavras virão da tua boca, e a edificação acontecerá, o avivamento chegará. O projeto é grande que Deus tem para a tua história. Toma posse no nome do Senhor Jesus, porque hoje eu vejo uma brasa descendo na tua cabeça, atingindo o teu coração. E Deus disse para mim, diga para ele que a partir de hoje vai ser tudo diferente na vida dele. Há uma autoridade que chega sobre as tuas mãos, sobre a tua voz, sobre os teus pés. Diz o Senhor, tu és meu e eu te escolhi. Aleluia. Pode soltar lá. Já? Irmão, eu olhava para e Deus disse para mim, comece a observar. Eu começava a observar. Eu via como se fosse um paletó da cor marrom sendo vestido sobre o seu corpo. E de repente eu via você em cima do altar. E Deus disse para mim, diga para ele que ele é pregador da minha palavra. E Deus me fez ver no meio do seu seio familiar. Ele diz, diga para ele que eu escolhi ele para ser a diferença. Eu via como se fosse uma luz sobre a cabeça no meio da tua família e da tua parentela. E Deus disse, ele é a luz lá no meio. Através da vida dele virá uma grande restauração para a vida dele e para a família dele. De modo geral, Deus vai alcançar tantos de perto quanto os de longe, diz o Senhor Jeová. Toma posse no nome do Senhor Jesus. Se eu fosse você, eu já estava abrindo a boca e adorando a Jesus. Isso.
se frustrarão. Escute isso. Não se frustrarão. Olha a voz de Os planos Deus. de Deus, Ninguém. ninguém impedirá. Você que sabe, louve ao Pode Senhor. o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia. Há uma graça de Deus sobre esse lugar. As duas irmãs aqui, vocês duas, pegue na mão dela no nome do Senhor Jesus. Pega na mão dela. Senhora, pega na mão dela. Isso, na mão. Eu olhava do altar para cá, eu via vocês duas do jeito que vocês estão aí. Eu vi uma bandeira que saía do meio das mãos de vocês, essa bandeira branca. E nessa bandeira estava escrito vitória. Eu disse, Deus, o que significa isso? Deus disse, diga para elas que a vitória não é só para uma e não é para outra. É uma bênção tão grande que vai envolver vocês duas. Eu estou falando isso, nem eu estou compreendendo muito bem o que Deus está querendo falar. Mas Deus está dizendo, conta os dias, porque vocês verão essa palavra se cumprir na vida de vocês. Uma bênção tão grande que vai alcançar vocês duas, diz o Senhor Jeová. Adore! Pode o vento Diga soprar, a terra pode se abalar, Mas os mas planos de os Deus, planos de Deus ninguém impedirá. ninguém impedirá. Oh, glória. Ninguém pode te Corabadaba Xandará. ajudar. Remante de Ninguém Cabacédia. pode te levantar. Há uma graça de Deus que nos envolve nesse lugar. Há uma unção de Deus que repousa sobre esse ambiente. Quando passares pelas águas, Aleluia. eu estarei contigo. Olha isso, irmã Deusiete. Quando passares Eu via pelo como se fosse um fogo, incenso, uma ele fumaça não saindo te de você e indo em direção ao céu. E Deus me fez entender que Ele está recebendo as suas orações nesse exato momento. E a resposta de Deus chegará. Aleluia, eu via você e toda a tua família aqui dentro da igreja, todos de mão estada, e você alega dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Escute, não é assim que às vezes fica? Olha aí. Mas olha só que vem aí. Jesus chegou e pega na tua mão direita hoje. Jesus chegou e pega na tua mão direita hoje. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Pega na mão do seu esposo. Isso, Isso, pega na mão do seu esposo. Eu via como se fosse um azeite descendo sobre a tua cabeça. E Deus me fez entender que Ele está te entregando uma unção nova hoje. Eu olhava para você e Deus disse para mim, diga para a missionária Paula que eu tenho coisa grande reservada para a vida dela. E Deus me fez entender que te escolheu como missionária na terra. E para confirmar isso, Ele te entrega uma unção nova hoje. E diz o Senhor para a vida de vocês dois, se prepara, porque eu vejo vocês na frente, na direção de um negócio. Esse negócio envolve o ministério, esse negócio envolve a obra de Deus. E Deus está dizendo, eu escolhi vocês dois e vou entregar um projeto nas mãos de vocês, diz o Senhor Jeová. Eu estou te capacitando hoje, eu estou entregando estratégia e sabedoria, diz o Senhor Jeová. E a igreja dá um grito de glória. Levante as mãos para o céu. Espírito Santo de Deus, a tua presença é real em nosso meio. A tua presença é notória nesse lugar. Senhor, obrigado por mais este dia na tua presença. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou mais esse momento de estarmos aqui. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. O Senhor é bom.
E a sua misericórdia dura para todo sempre. Aleluia. Aqui dentro do barco, Aleluia. fica em paz. Aleluia. Pra que se Fique ligado preocupar com o em Espírito falar? Santo. Pra que Fique ligado com o chorar? Espírito Então Santo. me diz, Gabriel, se eu vejo sobre a tua estou vida dentro como se do fosse um sangue barco, descendo. na E Jesus hora disse: hoje o certa meu eu vou sangue desce e agir. purifica dos pés Pra ao que alto o da cabeça. desespero, então? E quando o sangue de Cristo descia purificando, eu via como se fosse uma brasa de baixo para cima sendo acesa. E Deus disse para mim: diga para ele que hoje eu restauro a fé dele. E eu estou acendendo uma chama sobre o coração dele, diz o Senhor. Adore ao Senhor. Escute a voz de Deus. Vamos encerrar assim louvando. Então despreocupa. Isso. Vê se acalma um pouco e me escuta. Se você sabe, louva. Se não sabe, Pegue os adora. remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai Aleluia. naufragar. Pra que se preocupar em falar? Pra que Aleluia. chorar? Então me diz. Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero então? Acalma o teu coração. Respire, tranquiliza a tua alma. Você está Olha seguro aí. em minhas mãos. Escute. Então despreocupa. O barco balança e não afunda. Então despreocupa. A tempestade não vence essa Balança, mas luta. não afunda, meu irmão. Olha Então você aqui. despreocupa. Quantas Esse vezes acalma você um pouco disse que e abrir me mão, que não aguentava escuta. mais, que ia parar? Pega Olha os onde remos você e vamos está. remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Na hora certa eu vou me levantar e agir. Escute. O teu trabalho é só confiar e assistir. O que vou fazer Olha aí. vai te surpreender. A tempestade te assusta, Ouve, fica Espírito calmo. Santo. Ninguém morre se eu estou dentro do bar. No No tempo certo vai dar certo. É só despreocupar. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não Aleluia. afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vem ser solta. Eu creio, Então Jesus. despreocupa. Vai vê se acalma fortalecendo os teus pouco e me filhos nessa hora, escuta. Pai. Pega os Vai dando remos e graça, vamos vigor, remar. renovação no nome do Senhor Ninguém vai Jesus. morrer, ninguém vai naufragar. Aleluia. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do mar, Escute. não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do bar, não afunda, não se assusta. Aleluia. Em minhas mãos você está guardado.